Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui mais uma vez no VanoCast. E eu quero eu sou muito grata a Deus por esse momento. E hoje nós temos um assunto muito importante, principalmente para a mulherada. Temos um assunto também que é de extrema importância para pais, para crianças. Enfim, esse assunto abrange qualquer idade, qualquer naturalidade, qualquer religião. É um tema muito importante que nós trouxemos aqui no VanoCast com auxílio da nossa psicóloga Cléia Oliveira, que vai nos ajudar a abordar esse tema. E o tema é: nem toda violência deixa marcas visíveis. Falar sobre violência psicológica é dar nome a dores que muitas vezes foram normalizadas por anos. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Mas, antemão, eu quero já agradecer a nossa parceria, a Make Mais, que tem nos dado um apoio maravilhoso em todas as gravações. E quero aqui apresentar a minha querida amiga e psicóloga Cléia Oliveira. Por favor, doutora, vamos lá? Vamos lá, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer imenso estar Meu aqui, também. né, novamente. E como você mencionou, é um tema que nós temos ouvido ultimamente, né, falar nas redes, na televisão, que é o abuso contra mulheres, o feminicídio. Então, falar sobre abuso psicológico é um tema onde nós vamos falar sobre essa violência contra as mulheres. E como você mencionou, não só contra as mulheres, mas contra todas as pessoas, mas principalmente as Sim, mulheres que têm sido alvo da nossa sociedade, verdade, né? Cléia. Eu estava assistindo a um vídeo e foi mencionado, né, sobre os abusos, principalmente vivido por mulheres dentro de suas casas, aquele tipo de abuso que geralmente ele não deixa marcas, não deixa evidência. E nós temos visto uma repercussão sobre os comentários, né, dessa pastora, inclusive foi uma pastora que retratou, abordou esse assunto com muita autoridade e, assim, muito admirada até pelo posicionamento dela ali naquela oportunidade que ela teve e trouxe algo, assim, de grande importância para nós. Porque o o que acontece, por exemplo, na vida de uma criança quando ela sofre esse tipo de abuso emocional, doutora? As falas, as frases, por favor, aborda para gente. Bom, começando pela infância, então, né? O que que é o abuso psicológico? São falas que deixa a pessoa constrangida, deixa a pessoa sentindo-se como se ela fosse a pior pessoa do mundo. Por exemplo, a criança, ela está em processo de desenvolvimento, ela é curiosa, ela Sim, sobe e desce pelas paredes, ela verdade. quer explorar aquele meio que ela Não está para. inserida. Não para. Você que tem filhos, bem o Já diga, estão né? grandes, mas Quem agora é tem um mãe neto. sabe que criança é o Sim, tempo todo para lá e para é cá. verdade. Mas digamos que a criança esteja ali brincando, interagindo com o meio e ela quebra um objeto. O objeto caiu, quebrou. E dependendo do olhar de quem cuida dessa criança, sejam os pais, sejam os adultos responsáveis ou quem esteja perto da criança, grita, já dá aquele berro. Ah, você quebrou o copo, né? Já a criança Sim, ela já se assusta. E verdade. aí, você não presta atenção, você é burro, olha isso, né? Olha, Ou menino ou menina, nossa, mas você é burro, eu já falei que para você não pular. A criança ela estremece, ela fica extremamente assustada com sim, é aquela fala. verdade. Ela não vai perceber que a bronca é por conta do copo que quebrou. Então ela vai pegar para si, inconscientemente, o quê? Eu sou burra, eu não presto atenção. Olha Sim. como que começa ali a violência psicológica, Já começa a travar, né? de Provocando entender que, bloqueios. né?
Então, antes de gritar, antes de xingar uma criança, dizer, nossa, né, vamos ver aqui o que aconteceu, calma, respira. Só que qual adulto que está preparado para dizer com uma fala mais tranquila para a criança, de entender que aquilo vai assustá-la, de que aquilo vai deixar algum trauma, alguma sequela ali na criança? Sim, Então, é tomar cuidado quando tiver um erro da criança, apontar para o erro e não para a criança, que muitas vezes acontece. verdade, acontece assim. Percebe? A violência psicológica já no grito, no xingamento, na forma de tratar uma criança. Sim, porque são palavras que já desvalorizam a criança, né? Provoca aqui meio que uma instabilidade na forma dela própria se ver, né? Sim. Eu tive um caso com meu filho, assim, houve um acontecimento que alguém falou para ele assim, não, tinha que ser você. Eu acho que essa palavra, ela impregna muito na vida de uma criança. Sim. Porque fala, tinha que ser você que derrubou tal coisa. Ah, tinha que ser você que tinha que sair de bater a porta, que quebrar a lâmpada. Então, assim, parece que isso acabou acompanhando ele um pouquinho. E Uhum. depois de um tempo, para a gente tirar essa fixação da mente, porque parece que acaba realmente criando uma atração ali negativa, né? Sim, sim, E eu percebo que isso faz muito mal para a criança, porque tudo que acontece, ela própria fala, tinha que ser comigo. sim. E em relação à fase adolescência, qual é o estrago que pode provocar no adolescente? Uma palavra mal colocada, uma palavra. A gente está falando palavras leves, mas a gente Uhum. sabe que no calor da conversa, onde geralmente o pai ou a mãe ou quem está ali com a criança foi até um descuido dela em algumas situações. Sim, Então, no calor daquele momento, há ali um desabafo assim irreal e na hora inapropriada. E o que isso pode causar num adolescente, sim. principalmente da informação? Sim, então, né, como eu bem, né, mencionei, a criança, assim como o adolescente e nós adultos, a gente sempre está em processo de desenvolvimento, mas isso tem um peso maior na infância e na adolescência. Sim. Então, percebe que quando essa criança ela já tem algumas vivências, alguns traumas na sua mente decorrente dessas falas ríspidas, rígidas, abusivas, então ela vai se desenvolvendo naquele contexto, ela já tem ali a sua autoestima afetada e chega na adolescência, inconscientemente, ela já tem algumas ideias sobre ela. Sim. Porque a criança, assim como o adolescente, acredita em tudo que é falado para eles. Eles absorvem com muita facilidade. Diferente do adulto que já tem discernimento para dizer, não é sobre mim. Mas Uhum. percebe a diferença? Então, o Verdade. adolescente, como ele pode já ter sofrido alguns traumas, ele já entra na adolescência com alguns pensamentos, algumas ideias sobre eles. Então, quando você menciona, tinha que ser você. Ele vai ser cuidadoso ali no grupo, na escola, na sociedade, para não cometer nenhuma tragédia. Tipo, derrubar um objeto, Sim. um ruído mais alto. Ele já vai ser um adolescente ali um pouco travado devido a algumas falas que ele internalizou, né? Então, o adolescente, ele já faz parte do desenvolvimento do adolescente pertencer, ele quer ser validado. Então, ele fica muito receoso com a imagem dele, porque o corpo está mudando, está se desenvolvendo. Então, ele quer fazer parte daquele grupo, daquele meio, e tudo que é falado para ele é como se ele absorvesse, Sim. né? Então, se já teve uma infância ali traumática, na adolescência vai ser um pouco traumático também. Então, é bom ir se
ressignificando algumas falas para ele entender que, opa, eu não sou o erro, eu não sou a falha, eu não sou o objeto quebrado. Sim. Eu sou um ser humano que horas eu vou acertar e horas eu vou errar. E onde entra aqui a fala abusiva, né? Sim. Muitos adolescentes, eles escutam o seguinte, né? Às vezes pede ali para organizar a casa, para ter responsabilidade, para ser cuidadoso com o quarto, com as suas coisas. Mas como que às vezes é falado para esse adolescente? Seu preguiçoso, sua preguiçosa, você não faz nada nessa casa, você não ajuda, você não colabora, você não faz nada. Verdade. Né? Ou então faz tudo que nem sua cara, sabe? Assim, É por aí. percebe? Então, falar isso para um adolescente, o que que ele vai absorver a respeito dele? É só o que não presta. Como Né? que fica o psicológico? Aí você pergunta, Cleia, mas tem uma forma diferente de eu falar com esse adolescente? Sim. Sim, eu quero que o meu filho adolescente ele seja colaborativo em casa. E a repetição? E normalmente os pais ou quem cuida não quer ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. E por que que a repetição ela faz parte tanto do repertório da criança quanto do adolescente? Por que que a gente tem que ficar repetindo o tempo todo algumas falas para ele? Você sabe? quê? Por quê? Por quê? Né? Você como mãe, você não queria falar uma vez e pronto? Seria excelente. Já Falar uma falei vez. para você, já disse para você. Seria muito bom. Né? Mas não é Mas assim. não é assim, A né? repetição, ela faz parte daquele desenvolvimento. Eu preciso internalizar o que está sendo dito para mim. Eu preciso aprender que existem regras na sociedade, existem regras em casa. E, Sim. obviamente, como adolescente, eu também vou testar essas regras. Eu também vou testar o comportamento dos meus pais. Porque ali tem a fase da rebeldia também. Por quê? O que que é o adolescente? Eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. O que que eu sou nessa casa? Porque tem momentos que falam para mim, nossa, você já está muito grandinho para fazer isso. Sim, E daqui a pouco, verdade. não, mas você é muito novo para sair sozinho. Ah, eles devem ficar perdidos Como com que a fica gente. a mente desse adolescente, dessa adolescente? É, realmente é algo que a gente está aprendendo aqui de muita importância, né? Porque eles estão nessa fase, eu fico imaginando muitas interrogações. Já fomos adolescentes, será que a gente se recorda dessa Sim, fase? eu me recordo de muitas coisas. Quais falas pesadas você não ouviu quando adolescente? É Que verdade. mexeu com seu emocional, com seu É, psicológico? muitas. Assim, não da minha mãe, mas às vezes a gente ouve até de outras pessoas. Sim. Eu lembro de uma fala que eu ouvi de uma professora, eu devia ter uns 12 anos, e eu amava essa professora. Pensa como eu amava essa professora. E eu falei algo inconscientemente. Eu Uhum, passei uma informação adiante ali a respeito dela, uhum, para outra professora. sim. E eu lembro que aquilo me chamou a atenção porque ela falou assim: ah, fulana só faz cagada. E eu acabei inocentemente, porque repetindo, a professora estava falando que você só faz. E ela foi e me desmentiu, assim, na cara dura, né? Tipo, Uhum. na frente da professora, e eu era criança. Geralmente a criança, ela nunca vai ter razão. Né, E, quem que vai acreditar na e criança? aquilo me causou, assim, um desamor pelaquela professora. Eu fiquei muito sentida, porque eu admirava demais o Uhum, jeito que ela cuidava da gente, dava as aulas, né? uhum, O jeito que ela trazia informação. E aquilo, tipo, me bloqueou. sim, Eu desisti de amar aquela professora. Nunca sim, mais, assim, eu tive o mesmo carinho por ela. Eu sim, fico imaginando, imagina as crianças, às vezes, que ouvem até outras coisas sim, piores. Porque tem muitas coisas piores, né? sim, sim, Imagina, né? sim, E esse foi um episódio, assim, né? Um dos milhões da minha vida que me chamou a atenção. Porque às vezes você tem uma admiração pela pessoa e uma palavra pode destruir isso. sim.
sim. E não destruiu só a admiração que você tinha por essa professora, mas e o constrangimento de passar por Nossa, nem mentirosa? me E fale. o constrangimento de ser desmentida numa fala que você sabia que era verdadeira? Como que Exatamente. ficou, o seu emocional, o seu psicológico diante disso? Tipo, nossa, eu passei uma informação que agora eu entendi que não era para eu ter passado, mas eu não menti, eu falei a verdade. Exatamente. Então, isso significa que eu vou ter que tomar mais cuidado com o que eu vou falar. Só que me traz um bloqueio, porque eu fico mais retraída, eu fico com receio, eu É, fico com aí medo. uma criança dessa forma, eu acho que assim, a forma que as pessoas elas abordam as crianças cria um bloqueio tão grande que é capaz que a criança veja um assassinato e ela não fale porque fala, Uhum. peraí, agora eu tenho que tomar mais cuidado, não é tudo que eu Sim, posso falar. sim, Porque se a criança estando certa, ela é reprovada, então imagina como fica a cabeça de uma criança. sim, sim. Percebe? Complicado, né? É. E aí, né, falamos da infância, da adolescência, e aí chega a vida adulta. Agora que pega, né? E quando chega na vida adulta, o que Pois é. acontece com a gente? Eu acredito que muitas coisas já vêm nos perseguindo até a vida adulta. Sim, E isso vai causando um estrago. sim, sim, porque o que que acontece? Quando nós sofremos abusos psicológicos na infância, na adolescência, e nós, quando criança, quando adolescente, a gente nem sabe o que que é abuso psicológico, a gente nunca nem ouviu falar nesse termo. Uhum. A gente só pensa que, é assim mesmo, né? E pelo fato da gente já absorver algo que foi dito, nós acreditamos naquela fala. Então, o exemplo que eu trouxe, se a criança, adolescente, ela vive ouvindo na vida dela, você é muito preguiçosa, você é muito preguiçoso, ele vai acreditar. E aí ele chega na vida adulta e as coisas não começam a dar muito certo, automaticamente ele vai dizer: bom, tinham razão, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa. E pior que você está falando uma palavra bonitinha. Eu tô pegando leve, mas tem muitas falas pesadas, né? Muito, Não só muito, que é muito. preguiçoso, mas de você é burro, de você não usa cabeça, de você não pensa, de É, você é um mentiroso, uma mentirosa. sim. Tem falas pesadas ali. Isso é tão grave, né? Sim, É que as pessoas, talvez elas não procuram analisar bem a fundo o que que uma fala errada pode fazer com a vida de uma criança, um futuro adulto, né? sim, sim. Então, por exemplo, eu trazendo esses exemplos, se a criança ouviu essas falas abusivas, se o adolescente ouviu essas falas abusivas e ele não sabe que isso é um abuso psicológico, quando adulto, ele vai se achar exatamente o que disseram para ele. Sim. Percebe que eles acreditam? Então, chega lá na vida adulta, tem um sofrimento. Às vezes o sofrimento ele já começa na infância, ele já começa na adolescência e ele vai para a vida adulta. Exato. E isso reflete no comportamento, né? Primeiro ali, então uma criança mais agitada ou uma criança mais depressiva. E quando chega na vida adulta, vem o sofrimento e eu não sei o porquê que eu estou tão triste, que eu estou tão deprimida, que eu estou tão sem saber o que fazer da minha vida agora, Uhum. percebe? Sim. E ainda repetindo na minha mente algo que foi falado ao meu respeito. Pois é. Vamos partir para algo mais pesado agora? Sim, Eu tenho, assim, eu tenho observado, e na verdade eu já vivi muitos abusos, né? Principalmente psicológicos. E assim, eu acho que o grande problema é que a gente não procura informação.
Então, eu acredito que enquanto a gente não sabe que isso é um abuso, a gente naturaliza, acaba naturalizando isso. Sim. E só que dependendo do abuso que a gente sofre, ele fica tão impregnado na nossa mente que você se sente aquilo que te falaram. Sim. A gente acaba sentindo aquilo. Sim. Até você ter uma autoanálise e, tipo, sobressair a tudo isso. Entender que você não precisa da validação das pessoas para você ser Uhum. feliz, né? Sim. E esse autoconhecimento, ele, graças a Deus, ele tem aflorado de um tempo para cá. E aí, você que é uma psicóloga, uma profissional, tem acompanhado várias pessoas, o que que acontece com a mulher que sofre geralmente esses abusos tão escondidinhos, né? Que, tipo, Uhum. às vezes na rua, na comunidade, até mesmo em encontros sociais, a pessoa ela está maquiada, está vestida, mas linda, maravilhosa, mas por Uhum. dentro só o bagaço. Sim, sim. Aquele famoso só eu e Deus sei como eu estou por Só eu e dentro. Deus. Exatamente, exatamente. Sim, Muitas vezes a gente até percebe, é uma sim, pessoa muito machucada por dentro, é, o rosto dela já às vezes denuncia, mas a vontade ou o medo acaba também impedindo de buscar ajuda, esclarecimento, né? sim, sim, Então, o que geralmente acontece, né? É algum fator assim que tenha te chamado muito a atenção sobre essa área, a área feminina, sim, que é o que a sim, gente mais, né, acompanha geralmente. sim, sim. E pensando nas mulheres, né, como a gente mencionou aqui no início da nossa conversa, falando sobre feminicídio, é que antes do crime, antes de acabar com aquela mulher fisicamente, na grande maioria dos casos, começou com os abusos psicológicos. Sim, E por que que a gente falou também, Van, que é silencioso? Quando você traz essa ideia que você hoje sabe o que que é abuso psicológico, mas quando você sofria, você não sabia o que que era. não sabia. Eu Foi, sofria, sim, você estava sofrendo, mas você não entendia o não porquê do entendi. sofrimento. Porque aí chega uma hora você naturaliza o que você ouve, Sim, né? sim. Então, pegando o gancho, né, que eu falei ali da infância, da adolescência e cheguei na vida adulta. Eu, mulher, exemplo, né, vou me trazer como exemplo, eu ouvir coisas ruins ao meu respeito, eu fui agredida psicologicamente. Então, eu já tenho um sofrimento interno. Eu não sei o que que é, mas eu sei que alguma coisa dentro de mim não está bem. Daí chega ali na fase do namoro, né? A gente quer conhecer uma pessoa, a gente romantiza, né? Um relacionamento e a Sim. gente, né? Dependendo de como a gente foi criada, a gente idealiza o príncipe encantado, Ah, é o que hoje a gente sonho. sabe que não existe, só Não, nos contos de fadas, só. só nos filmes, nas novelas, que tem o Verdade. par perfeito. Mas de Sim, repente a verdade. gente começa a namorar, né? E se for um homem que é narcisista, é abusador, ele vai começar de forma muito sutil. Então, como que ele começa ali? E até para as mulheres pensarem a respeito, começa com controle. O abuso começa com controle. Pode ser que comece com o controle. Ele Controlando o quê, por exemplo? é, é, É te- é, tanta coisa que eles querem controlar. não necessariamente nessa ordem, mas eu Sim, vou pegar aqui o controle. sim. Então, vamos supor, você está ali como adulta, vou colocar na faculdade, um exemplo. Aí você sai, sei lá, 10 horas da noite.
Aí você fala pro seu namorado que você vai sair às 10 da noite. 10:01 ele já tá ali no portão te esperando. Só que quando ele não está no portão te esperando, ele te manda uma mensagem. E aí, já saiu? Só que Sim. você, como a namorada dele, vai achar, olha que bonitinho, tá cuidando de mim, É, né? Tá preocupado comigo, que pode ser, né? verdade. Pode ser uma preocupação, mas controle do tempo. Então, se eu sei que você sai às 10, por que que você não saiu ainda? O que que você tá fazendo que você ainda não chegou em casa? 10:01, né? Geralmente. 10:01. Começa a controlar ali o seu tempo. Sim, E aí você começa, porque você não sabe que isso é um controle, que isso é um abuso, que ele está controlando o seu tempo, você só acha que, que bonitinho, que sim, fofinho, tá preocupado com o horário que eu tô é saindo, verdade. né? Só que de 5 em 5 minutos ele te liga, ele te manda mensagem, ele te perturba até você chegar em casa. Percebe? Sim. Isso já aconteceu em algum momento na sua vida Dá de até gatilhos. dá até gatilhos, né? Percebe? Sim, e é Só que horrível isso. Tem um lado que é bom porque está preocupado, mas eu acho que acaba fugindo um pouco da confiança, né? É um abuso ao extremo, e quando você percebe isso, puxa, não confia em mim, não sabe que eu falei que vou sair 10 horas? E se for sexta, que sai mais cedo, então? Meu Deus do céu, eu acredito que é muito complicado, é sufocante algo dessa forma. eu peguei aqui o adulto, mas o adolescente também. A adolescente, né? A gente está falando de mulher, quando ela começa a namorar e começa a ter ou perceber esse tipo de comportamento no namorado. Vou te pegar 10 horas. Se eu tô conversando com uma amiga, com um amigo, se eu Hum, fiquei um pouquinho mais para tirar uma dúvida com o professor. Só que aí, por eu saber que meu namorado tá ali me esperando, me controlando, controlando o meu horário, eu já começo a ficar em estado de alerta. E se eu sei que, tipo, se eu não sei que isso é um abuso, que é um controle, e eu gosto muito do meu namorado, eu vou atender quem nesse momento? A minha vontade de tirar dúvida com o professor, as minhas amigas que eu tô ali interagindo, meus amigos, ou eu vou estar preocupada com ele? sim, Percebe? realmente. Uhum. Eu falei do horário. De repente, né, a gente ainda dentro do controle, a roupa que eu visto. Né? Então, ele se interessou por você, ele se apaixonou por você do seu jeitinho. Mas daqui a pouco ele olha assim: eu gostei dessa roupa, mas você não acha que tá muito curta? Você não quer mudar? Aí, se você percebe que você já controlou ali, já cresceu ali com alguns tipos de abusos e você não entende que ele já começou a controlar a sua roupa. Eu vi você outro dia com uma roupa assim mais fechada, mais decente. Você não quer pôr aquela roupa? Então eu estou controlando o seu modo de se vestir, Uhum. Sim. percebe? Aí você fala, não, mas eu gostei dessa. Olha, eu tenho ciúmes de você, né? Eu não gosto que os outros ficam olhando para você. Troca de roupa. E aí você fala, ele tá preocupado comigo, ele gosta de Conservador. mim, conservador, tá me policiando aqui com as minhas vestimentas. Mas quando você percebe, você já mudou todo o seu guarda-roupa por causa do seu namorado, Isso é porque é ou por causa do namorado. seu esposo, Sim, entende? sim. Então, aqui, uma outra forma de controle. Daqui a pouco, eu estou controlando também as suas amizades. Você apresenta uma amiga, um amigo, e você gosta daquele amigo, aí a pessoa fala para você: Nossa, mas eu acho que você dá muita atenção para essa sua amiga. Eu observei vocês conversando, eu não gostei dessa fala dela. Começa a colocar defeito nas suas amizades, Sim. né? E aqui eu não estou só controlando, como também eu estou afastando a mulher, a namorada, da sua rede de apoio. Começa a falar das amigas, começa a falar dos parentes, começa a falar da família. Por quê?
Para um abusador, não é interessante que essa pessoa ela tenha uma rede de apoio. Nossa, aí vai afastando totalmente. Só que vai afastando de forma muito sutil. Por exemplo, olha, vai ter uma festa na minha família, vamos? Poxa, eu marquei um almoço, eu queria um encontro a dois, só nós dois. Justamente nessa data, você não quer ir comigo? Sim. Te deixa ali na dúvida. E agora? Eu vou com meu É, namorado, eu vou na festa da família. E aí fica um desconforto de você não saber falar não. sim. Porque você está apaixonado, você ama aquela idealização do amor, do príncipe, que a Sim. pessoa faz tudo por você e você acha que tem que fazer tudo por ela. Sim. Então, eu controlo o seu horário, eu controlo as suas roupas, agora eu estou controlando as suas amizades, a sua família, eu estou te tirando da sua rede de apoio. E você percebe como é muito sutil, como é muito silencioso? Verdade. Isso vai te causando um sentimento ruim, isso vai te causando uma angústia, mas você não sabe dar nome a isso. Sim. Isso já aconteceu com você, Eva? Menina, comigo já Já viu com aconteceu amigas? tanta coisa que, olha, se for falar aqui, vai dar 4 horas de podcast. Percebe? Mas, E vocês, mulheres que estão nos assistindo, percebam, né, quando é o namorado, o noivo, o esposo, ter esse controle excessivo, um ciúmes exagerado, te afastando das pessoas e dos lugares que vocês gostam, não é assim que acontece? é verdade. Isso vai limitando a pessoa, vai fechando ela. Sim, Ela vai parando de ter comunicação com outras pessoas. E você acha que uma pessoa que vive o extremo do abuso emocional pode levar uma pessoa ao suicídio, por exemplo? sim. Sim, porque o abuso psicológico, ele vai começando de forma sutil. Quando você não percebe, você já está sozinha, você já está refém de uma única pessoa, e ali ele conseguiu o objetivo, que agora ela está nas minhas mãos. Agora ela faz o que eu quero. Então você perde a sua identidade dentro dessa relação, porque você não está mais no grupo que você gostaria de estar, com seus familiares, com seus amigos. Às vezes é um curso que você quer fazer ou uma empresa que você sonha em trabalhar, e aquela pessoa ela vai te tirando das suas próprias vontades, do seu próprio eu. Sim, isso é E tão isso ruim. também entra aqui a dependência emocional. Então eu só tenho essa pessoa porque eu já comecei fazendo tudo o que ele queria. Você É, percebe como que esse abuso psicológico ele vai te diminuindo até que chega um momento. Ah, e detalhe, nesse começo é tudo muito maravilhoso, né? Tipo, maravilhoso entre aspas, porque você sente que tem alguma coisa errada, mas você continua. verdade. Só que daqui a pouco, quando você já está nas mãos dele, ele começa a falar de você. Tipo, nossa, seu cabelo tá horrível. Aí já começa, né? Aí vai aumentando o grau, né? Das Você palavrinhas. engorda, nossa, você tá muito gorda. Você emagrece, nossa, você tá muito magra. Ou você não faz comida direito, Inútil, não serve inútil, para não serve nada. pra nada, percebe? É horrível, são horríveis essas E palavras, aí, marca né, muito uma mulher. nessa perda de identidade, nesse sofrimento, você começa a achar que você é um problema e você vai Não deprimindo. sirvo para nada, ninguém me quer, minha família não me quer, só esse conservador. A gente É, dá risada, mas o é negócio, o triste. assunto é terrível. Sim, sim. Porque quando a gente vai vendo alguma. Essa semana eu estava vendo um vídeo que
essa situação de abuso emocional, a pessoa ela demora muito Perceber. para perceber e para querer sair disso. Uhum. E tipo assim, para as pessoas que tá de fora, é tudo muito perfeito. Nossa, mas Uhum. ele é tão carinhoso, trata ela tão bem. Uhum. E depois, quando acontece, às vezes, um fato de realmente de haver aí não vou nem falar de divórcio, né? Que tem pessoas que nem conseguem Uhum. divorciar, porque em volta disso daí também já tem outros tipos de abuso que acaba aprisionando mais ainda, Sim, né? sim. Mas quando a pessoa ela vem a óbito, quando acontece a fatalidade, as pessoas olham e falam, mas eles eram tão perfeitos, uma família Uhum. tão bonita. Sim, Mas aí é que tá, né? Só dentro sim, de quatro paredes, só Deus que sabe, né, o que acontecia. sim. Já pegou algum caso assim extremo? Nossa, eu já peguei muitos casos de abusos psicológicos. Eu atendo muitas mulheres que já passaram por situações semelhantes a essa que eu tô te falando. Eu já vivi isso na pele, né? Então, não porque eu tenha vivido isso que eu saiba exatamente o que é, porque cada um vive na sua própria pele, mas eu Sim, trago aqui também mais sensibilidade, porque viver isso é traumático, é é difícil, horrível, né? é horrível. E aí, onde entra a psicologia aqui? Né? Quando você. Eu comecei a entender o que era abuso psicológico quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender o que eu estava sentindo. Porque até então era algo natural, como você falou. A gente banaliza esse tipo de convivência. A gente sabe que tem algo estranho, sabe que tem algo ruim, mas não sabe o que que é. Não consegue dar nome ao que você está sentindo, Sim, né? E eu trouxe aqui quando você já tem um repertório de abusos na infância, na adolescência, na vida adulta. E quando você não tem e você sofre isso, aí sim você acha estranho. Então é muito mais fácil uma mulher entrar num relacionamento abusivo quando ela já vivenciou isso em casa, quando ela já cresceu com esse tratamento. sim, E quando ela já teve uma experiência melhor, digamos que ela não tenha sofrido esses abusos, se alguém trata ela de uma forma ruim, de uma forma ríspida, obviamente que ela vai estranhar. Ao contrário de quem já viveu isso a vida inteira, então é normal. sim. E um detalhe é que o abuso emocional, ele também pode transformar pessoas em maníacos, Uhum. em grandes maníacos. Eu estava assistindo esses dias uma fala sobre um dos maníacos que está preso. É aquele maníaco do parque, ouviu Sim, falar? sim. Pois é. Eu estava ouvindo falar sobre a infância dele, como ele foi criado, como era abordado ali a infância dele com o avô, com os pais. E Uhum. assim, o que eu pude perceber é que, tipo assim, aquele menino foi. É tipo você pegar uma sacola e enfiar tudo de ruim dentro. Uhum. E, tipo, principalmente emocional. E Uhum. aí, com o passar do tempo, ele teve uma relação que não deu certo, e ele também tinha muitos bloqueios, e, e ele se tornou, assim, resumindo, ele se tornou o que ele foi, por quê? Uhum. Por vários abusos sofridos. Não foi, diagnosticado, não foi tratado, Uhum. e olha a pessoa que ele se tornou. Sim, Então, assim, nós temos também tanto mulheres que se tornam vítimas muito, muito frágeis, sim, que muitas vezes elas chegam a até pensar em suicídio, né? sim, sim, E também vemos essas situações, né, de muitas pessoas que acabam pegando um destino muito cruel e passando isso adiante, né? O que sim, é pior, sim, né? sim. E interessante o exemplo que você trouxe, porque não todos, né?
que tem a personalidade narcisista, mas a grande maioria se torna narcisista até por esse tipo de tratamento, digamos assim. Às vezes ele foi tão violentado, ele foi tão machucado que, ao contrário de se tornar uma vítima, ele quer fazer outras vítimas. Se torna um prazer, né? Uma satisfação. Sim, porque se ele foi tratado, ou ela foi tratada como objeto e aprendeu dessa forma, então cresce talvez com aquele olhar de tipo, bom, eu passei por isso, então eu vou reproduzir isso também. Ninguém mais vai me machucar, só que eu passo a machucar as pessoas. Ele pega como um mecanismo de defesa, porém afetando outras pessoas. Né, por dentro um ser talvez muito frágil, muito machucado, que não vai de forma alguma expor essa fraqueza, essa insegurança, esse medo que ele provavelmente ou ela já sentiu e vai reproduzir na sociedade. Então vai querer sim machucar as pessoas, vai querer sim fazer as pessoas sofrerem, porque, bom, fizeram isso comigo, então eu vou reproduzir isso. E fazendo uma pergunta que não quer se calar. Hum. Você acredita, então, que os maiores abusadores, principalmente emocionalmente, têm traços narcisistas? É, é, é muito complexo, né, analisar dizer que todos, mas a grande maioria sim, né, quem comete abuso ou são narcisistas ou são psicopatas, Sim, né? E, e claro, a gente entende que maltratar uma outra pessoa, outro ser humano, animais, crianças, ser esse ser mal, perverso, obviamente que deve ter algo ali que precisa ser observado, analisado, entender o porquê desse comportamento, mas que a gente não pode naturalizar a violência. sim. Então tá, vamos lá. A diferença de o abuso emocional, muitas vezes, assim, até no nosso convívio diário, às vezes a gente está lá no meio da galera, aí um brinca para lá, chama, você é isso, você é aquilo, né? Ali é uma brincadeira, né? Então, assim, é meio que uma normalização. Você acha que, mesmo fora da brincadeira, porque se a gente for fazer um comparativo, muitas coisas acabam vindo de uma brincadeira sem graça, né? Hum. Então, assim, se a gente retratar que não é sempre o narcisista que faz esse tipo de tratamento com mulheres, ou homens, crianças, né? Enfim, a gente sabe que numa conversa, num calor ali, ou na graça, acaba soltando, você é um retardado, você é um palhaço. Mas você acredita que é a forma que soa essas palavras ou é a forma de convívio entre as pessoas? Entre o casal, mãe, filho, algo desse tipo? Olha, quando é brincadeira e a gente acha engraçado e a gente dá risada, tudo bem. Porque se for só uma brincadeira, porque a gente brinca, né? A gente fala algumas coisas ali, só que se incomoda, se chateia, se é sem graça, como você falou, então eu não gostei dessa sua fala. Não quero que você brinque assim comigo. Sim. É É o que também, limite. pela brincadeira também, já surgiu o bullying, né? Sim, Que sim. hoje já é crime, é isso? Exatamente, porque antigamente falavam assim, né? Quer dizer, antigamente não. Hoje em dia fala assim: ah, no meu tempo brincavam assim e não era bullying. E era feia as brincadeiras, hein? Ah, Era terrível, era cada colo- apelido. colocava apelido e falava e não sei o quê, e eu não sou traumatizada por causa disso, né? Sim. Mas por que que hoje essas brincadeiras viraram bullying? Né? E aí eu pego uma fala, agora eu não vou me recordar que eu estava assistindo uma palestra sobre o assunto, agora eu não lembro quem foi o pensador, mas ele disse o seguinte: você ia para a escola, você ficava ali meio período, tinha aquelas brincadeiras, claro, essas brincadeiras por diversas vezes te magoava, te machucava, mas você chegava em casa e acabou.
Só que hoje, não só fala, como posta, como vira meme, como o mundo Tá inteiro. pior, né? Tá pior. E você convive não só naquele período da escola, o dia todo, todos os dias, semanas, meses, reproduzindo aquela brincadeira que você não gostou, Terrível. entende? E isso se Não torna, que... então, já um abuso, né? Um abuso Exatamente, emocional, um abuso porque emocional. eu acredito, sabe, que na hora da brincadeira você não analisa do que estão te chamando, mas vai chegar uma hora que você vai analisar o que foi falado e o tom de como foi falado. Sim. E porque às vezes a pessoa ela aproveita quando tá numa galera, ou em- esse é uma forma de expressão coletiva, né? Uhum, Mas quando a gente fala desse abuso emocional feminino, o abuso escondido, né? Aquele que ninguém vê, realmente a gente está se tratando já de algo muito, muito mais grave, muito mais elevado. uhum. Mas existe esse abuso psicológico exposto na galera, isso sim também é um abuso, e tem esse que é escondido, que é ali mais silencioso. Não deixa de ser abuso. Qual que é mais grave para você? Ambos. É. Então, só para deixar como informação, né? A gente está aqui já Sim. finalizando. Então, o que que é? Eu trouxe até uma colinha aqui, Aí, ó, já. né? Para dar uma resumida em tudo que a gente Sim, falou, né? Então, o claro. que que é o abuso psicológico? Então, eu falei aqui do controle, eu falei da manipulação, da humilhação, da chantagem emocional, do ciúme excessivo e de desvalorização constante. Então, esses são os tipos de abusos psicológicos que existem, né? Então, você ser humilhada, você ser desvalorizada, você ser chantageada, o ciúmes excessivo, que todo mundo fala assim, às vezes as pessoas querem normalizar os ciúmes, mas o ciúmes excessivo, os ciúmes que te prende em casa, isso não é ciúmes. Isso é controle, É isso é controle. abuso. Muda totalmente. Muda totalmente. Então, isso, né? Se você percebe na relação esses comportamentos, já tem que ficar o alerta. E Sim, como a gente mencionou aqui, ó, pode acontecer em relacionamentos amorosos, familiares, amizades e até no trabalho, até no trabalho. né? E quais são os principais sinais de abuso? Né? Então, vem o medo constante, né? Quando você tem um abuso psicológico, você sente muito medo. Vem aquela sensação também de estar sempre errada. Já aconteceu, já percebeu de às vezes acontecer uma briga que você sabe que você tá certa, mas você acaba pedindo desculpa, Sim, já porque o aconteceu. outro não reconhece que ele falhou, que ele errou com você, e aí você se sente culpada. A velha fala, né? Alguém tem que ceder. Então que seja eu, né? E quando a É o gente que a cede gente. o tempo todo, a gente vai ficar com aquela sensação. Então a culpa é sempre minha, eu sou Sim, sempre a errada da história, isso é horrível. Horrível. né? Sim, é complicado isso. Porque você chega a um estágio de que nada tem sentido. Tudo que você faz não tem valor. E aí? Afinal de contas, o que eu sou então? Para o que eu sirvo? Sim, você começa a se Porque, questionar. É aquela perda da exatamente, identidade. sim, Então, vem a culpa excessiva, vem o isolamento que a gente falou, tem a dependência emocional, porque você fica nas mãos do abusador e você acha que sem ele você não vive. Você, por algum motivo, de tanto ele te manipular, te controlar, tem algumas falas assim. Eu não sei por que que você tá triste, porque você tá chorando, eu não te bato. Eu não fico no bar enchendo a cara. choro de crocodilo. Tá faltando alguma coisa dentro de casa para você? E os argumentos são E, bons. né? Ou então fala assim,
Se você separar, você não vai encontrar um homem como eu, que te É, respeita, que te trata com carinho. Só que aí você fica na dúvida. Você fala assim, mas que respeito é esse que o tempo todo eu sou invalidada? sim, verdade. Percebe como a cabeça fica confusa quando você tem um abuso psicológico? Porque aquela pessoa que te maltrata, ela também te trata bem. Isso vira uma confusão. E aí você começa a se questionar, nossa, mas realmente eu acho que ele é um cara bacana. Eu que tô vendo coisas onde não existe. Por aí. Entende? Sim, sim. Mas, como eu falei para você, a busca de conhecimento, entender tudo isso que você está sentindo é muito importante. Sim, quando você falou sobre isso, o abuso emocional, então, ele vem geralmente de duas pessoas íntimas. Então, essa pessoa que tipo, deita, tá 24 horas com aquela pessoa que sonhou um futuro com ela, ela não, muitas vezes ela não quer ali ter que sair fora dessa relação. E assim, eu acredito, igual eu falei, a falta de conhecimento, o autocuidado, ele faz muita falta nesse sentido. Por quê? Porque eu acredito que você aceitar o que estão te impondo que acaba te detonando, né? Te desqualificando. Então, assim, se eu tenho uma autodefesa, então, assim, de duas, uma. Ou você vai bater de frente, não vai aceitar isso, e você vai impor ali o respeito. Uhum, Que aí eu acho que entra aquela questão da permissão. Se você permite demais, vai chegar uma hora que você não vai conseguir sair desse ciclo. sim, Então, se você começar um relacionamento dessa forma, permitindo tudo, então esse relacionamento ele vai se deteriorar. Essa pessoa ela vai se acabar. sim. Agora, se ela não for permissiva e criar autodefesa, então, ou essa pessoa que é tão abusiva nas palavras, ele vai falar: opa, peraí, deixa eu pensar bem o que eu falo. Ou então, se ele realmente for uma pessoa de traços narcisistas, aí já viu. Aí a situação fica muito mais grave. Uhum. Porque você contornar uma pessoa com traços narcisistas é muito difícil, que aí rola essa fala: ah, mas eu trato você bem, eu tenho comida dentro de casa, eu pago as contas. Então, tipo assim, parece que é uma troca. Eu te trato bem, mas em troca você tem que ouvir o que eu falo, você tem que ser destratado do jeito que eu faço. É muito difícil quando você se encontra em uma relação abusiva, narcisista, e você não sabe o que que é. Porque ah, o objetivo desse abusador é te deixar confusa, para depois ele te chamar de louca, para dizer que você não está bem da cabeça. Sim, Quando na verdade ele vai fazendo esses abusos, essas chantagens para te prender cada vez mais ali na relação. E aí onde entra a busca pela ajuda. Se eu estou com medo, se eu não estou me sentindo bem, se eu começo a ficar depressiva, se eu começo a vítima, ela começa depois a ligar excessivamente para essa pessoa, para querer saber onde ela está, o que que ela está fazendo, porque vem um medo, uma insegurança de tipo, parece que eu não vou viver sem essa pessoa, só que quando eu tô com essa pessoa, eu não tô bem, eu não tô feliz. sim. Então, procurar ajuda quando você estiver ali isolada, sozinha, fraca e perceber que não tá te fazendo bem essa relação, é uma forma de sair. Enquanto você não busca conhecimento, não busca ajuda, e que tipo de ajuda? Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso me estruturar para eu poder sair. Sem essa ajuda fica difícil. Fica muito Fica muito difícil. difícil. Então, perceber que está te fazendo mal, perceber que está sofrendo, perceber que a sua vida ela não está
atingindo aquele objetivo que você busca. É como se você tentasse, né, alcançar os seus objetivos, buscar algo dentro dessa relação, mas que você nunca sai do lugar. Sim. Então o primeiro passo, né? O primeiro passo é observando um pouco, né, do que está acontecendo e se realmente isso faz muito mal, se a pessoa se sente muito mal, procurar autoajuda, né? Sim, Se informar, se cercar de informações e nós já estamos no nosso tempinho final sim, e eu espero, né, que esse vídeo ele faça sentido na vida dessas mulheres, né, desses homens, dessas crianças, porque o autoconhecimento ele tira uma venda dos nossos olhos. sim. Então, muitas vezes não é você fugir que vai resolver, mas é encarar de Uhum, frente a situação sim, e buscar, né, mais uma vez, buscar ajuda, né? sim. O que que você deixa de um recado para essa galera do VanoCast, doutora? Capricha no recado que nós É, estamos finalizando. né? Então, para nós finalizarmos esse vídeo, você percebe o quanto é complexo quando a gente fala de relacionamentos abusivos, porque ele começa de forma gradual, de forma maquiada, vou colocar assim, Sim, e aí vai aumentando, e quando você percebe, você já se perdeu dentro dessa relação. Então, o recado que eu deixo é que se você dentro da relação, vocês dentro da relação, sente medo, sente angústia, se sente isolada, deprimida, percebe que está sendo objeto dentro dessa relação, é hora de se movimentar, é hora de pedir ajuda, é hora de buscar uma rede de apoio e é isso dizer, eu aí. não quero mais isso para minha vida, É né? isso aí, doutora. E eu agradeço. O VanoCast agradece esse bate-papo com a doutora Cléia Oliveira. E até a próxima. Até a próxima. E obrigada a todos. Obrigada a todos.